A graça e a paz de Jesus Cristo, seja bem-vindo, que essa noite de domingo seja abençoada a sua vida, a sua casa. Estou abrindo este momento aqui, a minha casa, para abençoar a sua vida. Para você que acompanha aí a página Ensinos que Edificam, que Deus te abençoe, viu? Tem uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Lá em João 3,16 nos fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero falar a respeito desse versículo, João 3,16, porque a palavra nos fala que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quando ela fala que é de tal maneira, porque é algo tão enorme, o amor de Deus, que ninguém consegue compreender, ninguém consegue alcançar. Porque a altura, a profundidade, a largura das coisas de Deus, você não consegue compreender, você não consegue alcançar. Sabe? O amor de Deus é tão enorme, tão enorme, tão enorme, que Ele enviou o seu Filho unigênito. Eu quero dizer para você que você não é um improvável. Deus está do seu lado. Deus, Ele te ama. Sabe? Às vezes as pessoas pensam assim: Deus pensa mal ao meu respeito. A Bíblia nos fala que Deus, os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, de amor, de alegria. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos bons. Deus tem pensamento bom para você, ao seu respeito, né? E eu quero falar de mim, da minha vida. No ano de 99, eu era uma pessoa improvável. Eu não sei se você que está assistindo o vídeo, talvez você pense assim: eu sou improvável. Ninguém acredita em mim, ninguém confia em mim. Né? Eu era assim, eu era uma pessoa improvável. Por quê? Porque eu vivi uma vida como se fosse o último dia que eu fosse viver, entendeu? Beber o último gole de cerveja, né? Participar da última festinha junto com os amigos, né? A minha vida era desse jeito, né? Mas eu era uma pessoa que ninguém na minha família me desejava, ninguém queria, me colocavam de um lado para o outro. Eu vivia na casa de um tio, na casa de um parente, na casa de um irmão, e eu era uma pessoa assim que as pessoas rejeitavam. Você é desse jeito? As pessoas te rejeitam? Você é rejeitado pelas pessoas, rejeitado pela sua família? Eu quero dizer para você que eu também já fui como você. E hoje eu quero dizer para você que Deus te ama. Deus tem um amor tão grande expressando neste mundo para a sua vida. E eu estou falando aqui através da palavra de Deus. Então, naquela época, eu vivi uma vida libertinagem, uma vida no mundo. Eu vivia praticando o que não era para praticar. E muitos dos amigos que eu tinha naquela época morreram. Uns morreram baleados, outros morreram esfaqueados. O último que eu recebi a notícia, ele morreu com um acidente terrível. Ele foi fazer uma caça e lá a espingarda, e na hora que ele estava caçando, um outro caçador pegou, pensou que ele era a caça, atirou e ele morreu. Atirou pensando que ele era um animal. Né? Então, e naquela época, aos meus 16, 17 anos de idade, eu já estava morando sozinho, vivendo sozinho. E a minha vida sozinho eu não queria estudar, eu não queria ir para uma faculdade, não queria fazer nada disso. A minha vida era uma vida, vamos dizer assim, que eu vivi uma vida, vamos dizer, eu não quero dar satisfação para ninguém. Então eu vivia a minha vida ali. Eu praticava capoeira, né? Naquela época gostava demais de capoeira. Eu fazia muitos exercícios, eu jogava saltos para o lado, chute na lua, parafusada, eu gostava demais. Então, aquilo ali era a minha vida era ali, junto com os meus amigos da capoeira. Então, um dia um jovem chamado Paulo Sérgio, ele chegou em mim e ele falou a respeito do Evangelho.
Só que ele usou uma estratégia. Paulo Sérgio, ele pegou e falou, Marcos, vamos comer um sanduíche? E nós fomos comer sanduíche. E aí, naquele dia, ele me falou a respeito de Jesus Cristo. Mas ele me falou a respeito de Jesus Cristo de uma maneira que, quando ele falou a respeito de Jesus Cristo entrou dentro da minha vida naquele dia. Naquele dia, Jesus Cristo entrou dentro da minha vida. E eu fiquei muito pensativo. Fui para casa, pensei através, né, das palavras que eu tinha ouvido da boca daquele servo de Deus, do Paulo Sérgio. E eu fiquei pensando. Mas no outro dia, eu estava lá na academia, jogando capoeira, né, praticando o meu esporte favorito. Mas aquelas palavras ficaram dentro de mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquilo ficou matando. E às vezes eu andava na rua, eu via um panfleto no chão, daí eu pegava aquele panfleto, eu levava para casa e ficava lendo os panfletos. Que as pessoas às vezes recebiam um panfleto e jogavam, eu pegava o panfleto e levava para mim. E aí o Paulo Sérgio fez amizade comigo. Eu estava passando uma situação muito difícil, uma situação muito complicada. Eu ia lá para casa do Paulo Sérgio comer. Eu ia lá para casa do meu amigo Fabiano, eu ia alimentar na casa do meu amigo Fabiano, né, que a gente fez uma amizade, a gente era amigos ali da juventude. O Fabiano, eu creio que o Fabiano vai assistir aí, né? O Fabiano, ele era conhecido como o Fábio Jackson, né? Ele imitava o Michael Jackson, ele se vestia como o Michael Jackson, ele tinha o cabelo do Michael Jackson. Mas vamos continuar aqui. Mas um dia o Paulo Sérgio sempre me evangelizando, pregando para mim. Aí eu voltei, pratiquei capoeira de novo, fui para as rodas de capoeira e a palavra de Deus estava aqui no meu coração. E aí, um dia eu estava dormindo e eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi que as estrelas do céu tinham desaparecido, a lua tinha perdido a luminosidade. E eu escutava gritos, as pessoas gritavam, correndo. E aí alguém, naquele sonho meu, bateu na porta. Bora. Eu falei, o que está acontecendo? Jesus Cristo voltou. E eu saí junto com todo mundo, com a multidão, correndo no meio daquela escuridão. E eu acordei naquele dia, pensando através desse sonho. Eu não sabia explicar o que era. E aí eu cheguei no meu amigo Wesley e falei o sonho para ele. E o Wesley, como um bom homem, servo de Deus, ele pegou a palavra e falou, esse sonho seu é um sonho de Apocalipse. E ele foi me explicar o sonho. E ele estava falando que esse sonho era a volta de Jesus Cristo e que Jesus Cristo estava me dando a última oportunidade. Era a última oportunidade, por causa do sonho. Jesus Cristo já estava me avisando. Então eu quero dizer para você que está ouvindo este vídeo, que está assistindo esse vídeo, talvez você está pensando em tirar a sua vida. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo tem a oportunidade para a sua vida, para você viver novamente, para você ressuscitar desse mundo de morte que você está vivendo. Jesus Cristo quer te levantar novamente. E eu continuei. Ouvi ali a interpretação do sonho e continuei praticando a capoeira, né? E aí ainda aquelas coisas começaram, né, no meu coração, e eu vivendo um dia após o outro. Aí um dia o Paulo Sérgio pegou e falou assim, vamos para um culto lá na igreja? Eu falei olha, vamos. Aí eu em casa cheguei assim, eu estava pensando muito naquele dia, assim, falei, eu vou na igreja hoje. E aí quando eu cheguei na igreja, eu ouvi a palavra, eu ouvi o que o pastor estava pregando, o pastor Charles Brooks. Ele estava pregando a palavra ali, mas eu não entendi nada. E eu voltei para casa. E aí eu fui uma segunda vez. E aí aquela segunda vez eu ouvi a palavra, mas eu não entendi nada. E aí a terceira vez eu estava em casa, e a terceira vez eu ainda não tinha nem me convertido, entregado a minha vida lá no altar. O Espírito Santo de Deus falou no meu coração, falou, entrega a sua vida hoje para Jesus Cristo.
E aí, quando eu fui a terceira vez, naquele dia, o pastor pregou, o pastor Charles, ele pregou a palavra. Eu não sei o que ele estava pregando. Até hoje eu não sei o que ele pregou, mas eu sei que ele pregou a palavra de Deus. E aí no final ele fez o apelo, ele falou, tem alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Cristo Jesus? Naquela hora, eu travei no banco. Eu não dava conta de mexer, eu estava com vontade de ir lá na frente, mas eu não dava conta de mexer. Eu travei. Satanás, ele me travou no banco. Eu quero dizer para você que talvez você está travado. O diabo está travando a sua vida. Você está preso, mas Jesus Cristo, ele quer destravar você. Jesus Cristo, ele vai destravar você dessa cama. Jesus Cristo, ele vai destravar você desse leito de hospital. Jesus Cristo, ele vai destravar você dos remédios que você está tomando, remédio para depressão. Jesus Cristo, ele vai mudar a sua vida. E aí naquele dia, eu lá travado, e aí o irmão Paulo Sérgio chegou em mim, quando ele colocou a mão aqui no meu ombro, eu levantei. Ele falou, você quer que eu te acompanhe lá na frente? Eu falei, quero. E aí eu fui lá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, eu me ajoelhei. Quando eu me ajoelhei, que o pastor Charles começou a orar por mim, aquela oração foi uma oração, uma oração poderosa. Foi mais poderoso do que a bomba atômica. Eu senti na minha vida como se tivessem algemas e as algemas caíssem das minhas mãos, como se eu estivesse dentro de uma cadeia. Eu estava dentro de uma cadeia, eu estava travado ali naquele momento. E naquele momento, Jesus Cristo entrou na minha vida e eu aceitei Ele como meu Senhor e Salvador. Naquele dia, e eu lembro até hoje a data, 9/9/1999, foi o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu era uma pessoa improvável, sabe por quê? Vou te falar por quê. Porque eu fui dado. A minha mãe e o meu pai me deu. Eu fui rejeitado na infância, logo quando eu nasci. Eles me deram. Mas a Dona Maria, ela me adotou. Ela me criou. Então, ela me criou até um certo ponto. Mas, devido à minha rebeldia, devido a tudo que eu fiz, ninguém me queria. Ninguém me queria com eles. Meus tios não me queriam. Meus irmãos não me queriam. Entendeu? Ninguém me queria. Mas a Bíblia fala que se o teu pai e a tua mãe te abandonar, eu, o Senhor, não te abandonarei. Um dia, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu estava em casa chorando com o Senhor. O Senhor chegou em mim e falou assim, eu sou o teu pai, eu sou a tua mãe, eu vou cuidar de você. E o Senhor, ele tem cuidado de mim até hoje. Ele não tem me deixado, ele não me deixou. Tudo que eu preciso, o Senhor me dá. Então eu era um improvável, eu era uma pessoa improvável, mas naquele dia, Jesus Cristo me alcançou. Não foi eu que alcancei Ele, porque a palavra diz que com amor eu te alcancei. Ele me alcançou com o amor dEle. E naquele dia eu falei, eu não aguento, eu não dou conta, eu me entrego aos teus pés, eu me entrego ao Senhor. Sabe? E Deus trabalhou na minha vida, trabalhou no meu caráter. Eu era um improvável, só que hoje eu sou cidadão do reino. Eu sou um pregador da palavra de Deus. Deus transformou a minha vida. Deus me tirou lá de Porongatu, me trouxe para essa cidade de Goiânia. Deus, ele abriu portas de emprego. Deus, ele colocou uma esposa maravilhosa do meu lado. A minha esposa Miriam, ela está do meu lado, nos deu uma filha. Sabe, a minha esposa, ela não podia ter filhos. E um dia, nós estávamos em casa conversando, e o que a gente pode fazer, o que nós devemos fazer, e a minha esposa conversando, e aí ela queria que eu fosse lá no hospital, fazer uns exames, né, fazer algumas coisas, e eu resisti, né, porque eu não queria aquilo ali. Eu falei, olha, nós não temos dinheiro para isso, mas vamos orar. E aí nós oramos, e ficamos esperando, e muitas vezes eu ficava vendo, a minha esposa chorava, porque a trompa dela era fechada, e ela não podia ter filho. Gente, eu quero dizer para vocês que não há nada impossível para Deus.
todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Sabe, e aí a gente conversando, falou, vamos subir no monte? Eu falei, vamos. E depois que nós falamos, vamos subir no monte, parece que o inferno, o diabo se levantou para que a gente não chegasse nesse monte para buscar a presença de Deus, para buscar a nossa bênção. Eu sei que nós devemos buscar o reino de Deus, mas nós já buscamos o reino. Então nós fomos lá fazer, sabe o que? Eu vou te falar o que nós fomos fazer. A palavra de Deus diz que nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. E que também nós somos aqueles que são herdeiros das coisas de Deus. A única coisa que nós devemos fazer, sabe o que é? É saber lidar com o reino de Deus. Você é um filho, eu sou um filho, a minha esposa é filha de Deus. Então, às vezes a gente pega e fala assim, poxa, como é que eu faço para poder herdar as coisas que Deus tem para a minha vida? Eu quero dizer para você que você tem que ir lá e tomar. Só tem uma maneira de você tomar as coisas que Deus tem para a sua vida. Só tem uma maneira, sabe que jeito? É você se humilhar, é você buscar, é você clamar. É dessa maneira que você toma as coisas, os presentes, às vezes que está travado, como na vida de Daniel, que ele jejuou 21 dias buscando a presença de Deus. Deus tinha liberado a bênção para a vida de Daniel, mas lá no reino celestial, lá no mundo celestial, Satanás se levantou contra a bênção que Deus tinha enviado para ele através dos anjos. Os anjos de Deus estavam vindo trazer a bênção. E aí quando Daniel se levantou, se colocou em prontidão, que ele começou a orar, a buscar a presença de Deus, naqueles 21 dias, no primeiro dia, Deus entregou a bênção para ele, mas estava travado lá no mundo espiritual. Então Deus tinha entregado a bênção para nós. E Deus colocou na nossa mente, vocês têm que ir no monte. Vocês precisam buscar a minha presença no monte para poder destravar essa bênção, para vocês tomar essa bênção das mãos de Satanás, porque estava travado no mundo espiritual. E naquele dia, nós conseguimos ir para o monte no mês de outubro de 2020. Nós subimos no monte, eu e a minha esposa. E nós chegamos lá e começamos a orar, a buscar a presença de Deus. E ali nós clamamos, louvamos e estávamos indo embora. E aí a minha esposa ouviu um hino. Ela pegou e falou, vamos nessa tenda aí? Eu falei, não, você sabe que eu não gosto desse negócio porque é muito movimento, essas coisas todas. Ela falou, não, vamos lá. E aí nós entramos lá. Quando nós entramos, irmãos, é tão de Deus. Sabe quem que era o pastor dessa tenda? O pastor João Batista. É a tenda Primeiro é Deus, que fica lá no Monte Serrinha, entendeu? A tenda do Primeiro é Deus, pastor João Batista, homem abençoado, homem de Deus, o homem que Deus tirou do manicômio e Deus curou a vida dele. Hoje ele prega a palavra de Deus. Quando nós chegamos ali, que eu vi aquele homem, eu falei, isso aqui é de Deus. E aí ele desceu lá do púlpito e ele veio ao nosso encontro, ele me deu um abraço, deu um abraço na minha esposa, falou, vocês é bem-vindo aqui. E aí o culto já era meia-noite, entendeu? E a palavra ia começar 2h da manhã. Aí pensa, e aí foi aqueles louvor, abençoado, Pentecoste, e ali nós nos enchemos da presença de Deus, da unção de Deus. E aí naquele dia, se levantou uma missionária do meio ali dos irmãos. Ela se levantou, aquela missionária, ela chegou no ventre da minha esposa com a mão e ela pôs a mão no ventre da minha esposa e falou, hoje você sai daqui com a tua bênção, aquela bênção que você veio buscar. Irmãos, naquele dia, a minha esposa e eu, nós recebemos a bênção do Senhor, que foi o quê? Que foi as trompas dela serem curadas, ela não podia ter filho. Viu? Não há nada impossível. Não há nada impossível para Deus. E eu quero dizer para você que Deus ele quer abençoar. Deus ele quer fazer de você uma pessoa do reino. Você precisa entregar a sua vida ao Rei Jesus Cristo. Jesus Cristo,
nesses últimos dias Ele está procurando pessoas. Por quê? Porque você está aí, eu sei que você está aí. E você precisa se entregar a esse Senhor que salva. Lá em Mateus capítulo 27, nós vemos um homem improvável. O nome dele, sabe qual que é? Você vai se assustar. O nome dele é Barrabás. Barrabás era o nome dele, ele era uma pessoa improvável, ele estava preso, ele era uma pessoa ali, ele era um justiceiro em Israel, ele fez justiça com as próprias mãos, ele era um rebelde, ele matou pessoas, ele estava preso. E aí, sabe o que aconteceu? Judas traiu Jesus Cristo. Judas traiu, vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Entregou Jesus Cristo nas mãos dos seus salteadores, daqueles que estavam perseguindo ele. E aí Jesus Cristo estava ali preso. E aí quando todos estavam reunidos, Pilatos perguntou: quem que vocês querem que a gente liberte? Jesus ou Barrabás? E aí a multidão pegou e falou: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E aí sabe o que aconteceu? Eu vou te falar o que aconteceu. Sabe aquelas algemas que estavam nas mãos de Barrabás? Pois é, foram tiradas e foram colocadas nas mãos de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu vou te falar. Talvez você não sabe, mas lá em Israel, quando chegava a Páscoa, eles costumavam libertar, sabe o quê? Um cordeiro. E só que naquele dia, o cordeiro pascual, que é o Emanuel, que é o Deus conosco, ele não foi liberto. Sabe por quê? Porque ele estava trazendo a liberdade para uma pessoa improvável. E aí tiraram as algemas das mãos dele e colocou nas mãos de Jesus. Tiraram as amarras que estavam nos pés de Barrabás e colocou nos pés de Jesus. Pegaram a cruz que era para Barrabás e colocaram para Jesus Cristo. Agora não era mais Barrabás que ia levar aquela cruz. Sabe, as amarras que está sobre a sua vida? Pois é, Jesus Cristo pegou todas elas. Você é um improvável. Você era um improvável. Mas Jesus Cristo pegou todas elas. Aí sabe o que aconteceu? Barrabás foi liberto. Barrabás foi liberto. Então, eu sou Barrabás. Jesus Cristo me libertou. Jesus Cristo me salvou. Como ele salvou Barrabás, que estava ali sendo um exemplo da humanidade toda, que era um dos piores exemplos, Jesus Cristo também me salvou, Jesus Cristo me libertou também, era um Barrabás. Mas hoje eu sou um cidadão do reino de Deus. Eu prego a palavra de Deus para trazer salvação, libertação. E aí, a cruz que era para Barrabás, Jesus Cristo agora está carregando ela. Agora, aquela cruz, Jesus Cristo foi pregado nela. E no meio do caminho, aquilo que era para mim, Jesus Cristo, que aí veio sobre a vida de Jesus. Sabe os golpes que cortaram as costas de Jesus? Era para ser na minha vida, era para ser na sua vida. Mas Jesus Cristo recebeu todas elas. Eu era um improvável. Assim como Jesus Cristo fez na minha vida, me salvou, me libertou, sabe? Ele me deu uma nova direção, ele me deu uma família, ele me deu um emprego. Deus me abençoou com um emprego, abriu portas de emprego para mim. Deus tem me abençoado. Deus ele tem feito eu ter visão do reino de Deus nessa terra. Deus ele quer abençoar a sua vida, direcionar a sua vida. A Bíblia nos fala lá em Salmo 23 que Ele é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, o Senhor ele é o meu pastor. Nada, eu quero dizer para você, eu não tenho falta de nada. Deus ele supre todas as coisas na minha casa, na minha família. Deus ele supre tudo. Sabe? Deus ele faz tudo por mim. Ele me livra dos meus adversários. Ele me guarda, ele me oculta, ele está sobre a minha família, ele está sobre a minha casa. Aqui nos fala no Salmo 23 assim, ó: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, quando você busca a presença de Deus, a bondade de Deus vem morar com você. A bondade de Deus segue a sua vida todos os dias. A misericórdia de Deus está sobre a sua vida todos os dias. Jesus Cristo, Ele te salvou para você ser liberto. Uma última palavra que me veio na mente agora, para a gente poder finalizar esse momento, é que quando você é filho e o seu pai, vamos dizer assim, que você é filho e o seu pai, ele tem uma casa linda, maravilhosa, uma mansão bonita, e você é filho desse pai, e você tem uma casa pequena, na mesma rua, e você é herdeiro. Assim somos nós com Deus, nós somos co-herdeiro em Cristo Jesus. Você é herdeiro, você é co-herdeiro. Então o seu pai, se você pensa, se o meu pai morrer, eu sou herdeiro. Então se o meu pai morre, eu sou o quê? Eu vou herdar aquela mansão. E você continua vivendo na casinha. E aí chega um dia que o seu pai morre. Aí o que acontece? Você, agora eu vou atrás dos meus direitos. O que você faz? Você vai lá no cartório e fala, olha, meu pai morreu, eu sou herdeiro daquela casa, eu vim aqui porque meu pai morreu. E ninguém ali fala, esse cara deve estar doido. Aí você vai aonde? Você vai lá no fórum, meu pai morreu, eu sou herdeiro daquela casa, eu sou herdeiro daquela mansão. Meu pai morreu e eu preciso entrar naquela mansão, eu sou herdeiro. Então o povo vai te achar que você é uma pessoa louca, uma pessoa doida. Sabe por quê? Porque quando a gente é herdeiro, sabe o que acontece? Você conhece as coisas do seu pai. Quando você é herdeiro, você sabe aonde o seu pai coloca a chave da casa, aonde estão os documentos. Então, quando você é herdeiro, você não vai atrás dos seus direitos. Então, a pessoa que é herdeira, ele sabe assim, poxa, eu sei que o meu pai colocou a chave lá na caixinha do correio. Então ele vai lá na caixinha do correio, ele pega a chave, abre a porta, entra para dentro, fecha a porta, por quê? Porque ele é herdeiro. O que ele vai fazer? Ele vai desfrutar daquilo que o pai dele deixou para ele. Ele não vai num cartório, não vai num fórum, mas ele faz o quê? Ele vai desfrutar daquilo que o pai dele deixou para ele. Então o nosso Pai, que é Deus, nos fez herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Você que está aí, você quer fazer parte dos herdeiros de Deus? Se você quer fazer parte dos herdeiros de Deus, eu quero chamar você hoje para você entregar sua vida a Jesus Cristo. Se você hoje foi tocado por essa palavra, por esse testemunho, viu? Que nesse momento você feche os seus olhos para você fazer parte da herança de Deus. Porque eu já faço parte, eu já sou herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Eu estou assentado juntamente com Cristo Jesus lá nas regiões celestiais. Eu faço parte daqueles que são chamados nesses últimos dias para pregar a palavra do reino. E eu estou chamando através da palavra de Deus aqueles que estão sendo tocados pela palavra de Deus. Estou chamando, proclamando aqueles que estão sendo tocados por essa palavra. Você quer? Vem, feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos aí onde você está. Se você está se achando, não, eu sou um ladrão, eu sou um assassino, eu sou um improvável. É você mesmo que Deus está falando. É você mesmo que Deus está querendo tocar. É você mesmo, através deste vídeo. Deus quer tocar a sua vida nessa hora, nesse momento. Você que está em depressão, Deus ele quer tirar você dessa depressão. Você que está aí doente, Deus quer sarar a sua doença, quer curar as suas feridas. Feridas na alma. Ferida na alma agora, sai agora. Ferida
na mente, sai agora. Você que foi ferido desde a sua infância, seja curado agora, em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos aí para você entregar a sua vida a Cristo Jesus. Fala assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu estou aqui diante da tua presença, e eu ouvi este vídeo, assisti esse vídeo até o final, e neste momento essa palavra me tocou, e eu quero neste momento fazer uma decisão pelo Senhor. Eu me ajoelho aqui diante da tua presença, Senhor, nesse quarto, nesse leito. Senhor, eu não posso me ajoelhar, mas com a minha mente eu falo com o Senhor nessa hora. Senhor, eu entrego a minha vida à tua presença. Escreve o meu nome no livro da vida neste momento. Em nome de Jesus Cristo, apaga os meus pecados. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo me salvou, escreveu o meu nome no livro da vida. Jesus Cristo, Ele quer escrever o seu nome também no livro da vida. Viu? Jesus Cristo, Ele quer que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Para aqueles que acompanham a página Ensinos que Edificam, eu quero dizer para você que Deus, Ele tem mais para a sua vida. Deus, Ele quer despertar você mais para o reino. Em nome de Jesus Cristo, que a sua família seja abençoada, que a sua casa seja abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.